Nova Almeida atualizada. Se as irmãs puderem localizar essa tradução, Nova Almeida ANAA. Queridos, nós somos gratos ao nosso bom Deus pelo privilégio de estarmos aqui. Somos gratos na certeza de que o Senhor tem recebido o nosso culto, esse tempo precioso que o Senhor tem nos dado. E nós não temos dúvida de que o Senhor, mais uma vez, através da exposição da sua palavra, há de falar aos nossos corações, como tem feito. Eu gostaria que os amados localizassem no texto sagrado, versículo de número 23 ao versículo de número 28. Versículo de número 23 ao versículo de número 28, e aqueles que puderem e desejarem se colocar de pé em reverência à palavra do nosso bom Deus, podem fazê-lo nesse momento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 23 ao versículo de número 28, finalzinho desta primeira carta do apóstolo Paulo à igreja em Tessalônica. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: o mesmo Deus de paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é aquele que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orem também por nós. Saúdem todos os irmãos com um beijo santo, ou com ósculo santo, dependendo da tradução. Peço com insistência em nome do Senhor que essa carta seja lida por todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade e pela tua misericórdia ao nos permitir termos um exemplar da tua palavra nas nossas mãos. Te louvamos pelo privilégio de termos feito a leitura dessa porção do texto sagrado e agora te apresentamos esse tempo precioso onde teremos a oportunidade de ouvir a exposição dessa passagem. Te suplicamos que através do teu Santo Espírito o Senhor esteja trabalhando nos nossos corações, nas nossas mentes, iluminando a fim de compreendermos aquilo que nessa noite o Senhor deseja nos ensinar através da exposição da tua santa palavra, que é viva, eficaz, que tem sido alimento para a tua igreja. Te pedimos que mais uma vez, pela tua infinita misericórdia, o Senhor fale aos nossos corações, e assim te oramos, não nos nossos méritos, porque não temos, mas nos méritos do Senhor Jesus. Em nome dele nós oramos. Amém. Amém? Os amados podem ocupar os seus assentos. Aqueles que desejarem manter o texto sagrado aberto pode fazê-lo, e não apenas o texto sagrado aberto, mas sobretudo, acima de qualquer outra coisa, que seu coração possa estar aberto para aquilo que nessa noite o Senhor deseja nos ensinar, aquilo que nessa noite o Senhor deseja ministrar aos nossos corações através dessa porção do texto sagrado. Creio que alguns irmãos já tiveram a oportunidade de fazer a leitura da primeira carta aos Tessalonicenses, né? Creio que alguns irmãos talvez, né, como eu, tenham um apreço pelas cartas do apóstolo Paulo. Entre os escritos do Novo Testamento, as cartas do apóstolo Paulo dão instruções importantíssimas para a realidade da igreja naquela época, né, para o dia a dia daquela igreja, inclusive tratando alguns problemas, algumas dificuldades que eram problemas naquela igreja, naquele momento da época dos apóstolos, e que são problemas que até hoje a igreja precisa conviver com eles. Então as cartas do apóstolo Paulo, como toda a Bíblia de maneira geral, ela está bem atual, ela o tempo todo fala da realidade que é inerente ao ser humano, que era o mesmo naquela época, que é o mesmo hoje. Desafios diferentes, mas o objetivo desses desafios é justamente os mesmos de no passado, né? Tirar-nos do foco e fazer-nos de alguma maneira se desviar do nosso compromisso em relação à vontade do Senhor. A igreja de Tessalônica era uma igreja onde o apóstolo Paulo teve a oportunidade de plantar aquela igreja, era uma igreja que o apóstolo Paulo teve a oportunidade de participar de maneira efetiva na organização daquela igreja. Se nós abrimos, por exemplo, em Atos capítulo de número 17, nós teremos a oportunidade de ver de que aquela frente missionária começou de uma maneira ativa pela presença do apóstolo Paulo na sua segunda viagem missionária, onde o apóstolo Paulo teve a oportunidade em outras cidades também anunciar a mensagem de Deus, a mensagem do Senhor, a pregação do reino de Deus, mas também teve a oportunidade de anunciar o evangelho nessa cidade que se tornou uma cidade que abençoou a vida do apóstolo Paulo e que foi ricamente abençoada, né, pelo ministério apostólico do apóstolo Paulo, por tudo aquilo que o Senhor utilizava naquele momento especial da história da igreja. A igreja de Tessalônica, a cidade de
de Tessalônica era uma cidade importante, era uma cidade que tinha um comércio arrojado, era uma cidade portuária, que aquecia o comércio da Macedônia, onde parte daquele local hoje é o que nós conhecemos como a Grécia, e era uma cidade estratégica para a pregação do Evangelho. Por ser uma cidade comercial, havia pessoas de várias regiões do mundo que por lá passavam, e que quando aquela igreja tornou-se uma igreja sólida, alicerçada no Evangelho e divulgando a mensagem do reino, teve a oportunidade de fazer com que os estrangeiros que por lá passavam, uma vez tendo contato com o Evangelho, uma vez conhecendo a essência da pregação acerca do Senhor Jesus, teve a oportunidade de voltar para as suas cidades natais, nas suas cidades de origem, com a mensagem do Evangelho trazendo, tendo sido cultivada nos seus corações. O apóstolo Paulo então agora escreve esta carta. Alguns estudiosos vão apontar que por volta do ano 50 ele tem a oportunidade de escrever esta carta. Ele tem a oportunidade de escrever aquela carta demonstrando a sua alegria, o seu gozo pelaquela igreja, a satisfação de ver que aquela igreja estava abundante na obra do Senhor, que estava crescendo, que estava empolgada. Aquela igreja que era formada por grupos de gentios, sobretudo os cidadãos romanos, alguns judeus e, como diz o texto, algumas mulheres de alta posição, algumas mulheres que exerciam posição financeira na sociedade, como diz o texto de Atos, capítulo de número 17, versículo de número 4. Então era uma igreja que algumas pessoas importantes, principalmente, e o escritor bíblico Lucas, ele faz questão de mencionar esse detalhe, de que havia algumas mulheres de alta posição na sociedade, na cidade de Tessalônica, que foram convencidas pelo Evangelho, que passaram a congregar, a ser igreja e a congregar com os santos naquela cidade, fazendo diferença. Mas essa igreja que demonstra alegria, que também trazia alegria ao coração do apóstolo Paulo, gozo, regozijo, era uma igreja também que enfrentava alguns desafios, algumas pressões internas e externas, e o apóstolo também vai trabalhar isso na sua carta. Então fica evidente de que, apesar de ser uma igreja que estava em pleno desenvolvimento, crescendo, abundante na obra do Senhor, ela estava enfrentando alguns processos de perseguição, estava enfrentando alguns processos onde a igreja precisava rever algumas questões para que ela não perdesse a sua relevância naquela sociedade, que era uma sociedade extremamente dividida em vários grupos religiosos, em várias posições, em várias etnias e culturas que estavam na cidade de Tessalônica, e a igreja precisava marcar presença de uma maneira forte. Nesse momento, uma igreja nova, uma igreja que tinha começado há pouco tempo sob a influência do apóstolo Paulo, e que estava enfrentando o desafio de permanecer firme e crescer em um ambiente hostil à fé. Então a fé, a pregação do Evangelho, a essência do Evangelho, ela sempre teve o desafio de crescer em um ambiente hostil, e nos nossos dias também não será diferente. A oposição sempre estará presente de alguma maneira para fazer com que os justos, os verdadeiros adoradores possam ser manifestos, enquanto a pressão, a oposição se volta contra a igreja. A igreja de Tessalônica, ela tinha oportunidade, diante da pressão e perseguição que estava enfrentando, de demonstrar, embora sendo uma igreja jovem, a oportunidade de demonstrar, de fazer conhecida a sua fé e a sua perseverança. E o apóstolo Paulo utiliza dessa carta para encorajar aqueles irmãos, demonstrando gratidão pela firmeza, pela convicção, apesar das dificuldades que eles estavam enfrentando. E também a oportunidade de combater alguns pensamentos errôneos, algumas atitudes equivocadas, instruindo os discípulos, instruindo aquela igreja de como eles deveriam se posicionar diante de algumas situações que estavam vivenciando naquela sociedade. Aquela igreja tornou-se uma igreja forte, uma igreja aos olhos, uma grande igreja que abençoou a vida do apóstolo Paulo e que abençoou a vida daquela cidade. E uma grande igreja a qual nós nos referimos, é porque aquela igreja passou a aplicar algumas verdades na sua vida, no seu dia a dia como igreja,
que fazem parte da verdadeira igreja de Cristo e que fazem com que de fato ela cumpra o seu papel, né, de maneira que o Senhor agrade o coração do Senhor pela postura de como igreja eles estão se comportando, né, porque uma grande igreja, né, uma igreja bem sucedida, ela não pode ser medida pela sua estrutura física, ela não pode ser medida pelo seu caixa, né, pelo aquilo que ela tem nas suas finanças. Uma igreja bem sucedida, ela não poderá ser medida pela quantidade de transmissões de rádio, televisão, ou no nosso tempo, né, pela quantidade de seguidores eles têm nas redes sociais. É normal, é natural hoje nós imaginarmos que uma igreja bem sucedida está envolvida com tudo isso. É uma igreja que consegue ter programas de rádio, TV, né, que é arrojada na internet, né, que tem centenas, né, de pessoas lá seguindo no YouTube, no Instagram, enfim. Assim começamos a imaginar que é uma grande igreja, né? Quando a gente tem uma igreja, a gente vai ver, já vê a quantidade de pessoas que está seguindo, e pela quantidade de pessoas que está seguindo, a gente imagina que tipo de influência aquela igreja tem no local onde ela está, né? Se a gente olha lá, vê 15 mil, 20 mil, 30 mil, 100 mil pessoas, a gente imagina o crescimento, né, de como aquela igreja é grande naquela localidade. Mas quando nós olhamos para o padrão das Escrituras, nós vemos que uma igreja bem-sucedida, uma igreja poderosa, ela por diversas vezes e quase sempre, ela entra na contramão daquilo que nós entendemos como sendo uma igreja bem-sucedida, uma igreja forte, uma igreja poderosa, uma igreja vibrante. Nós olhamos para as Escrituras e vemos que o padrão de Deus e a vontade de Deus para a sua igreja, muitas vezes eles contrariam e muito aquilo que nós olhamos como sendo uma igreja bem-sucedida nos nossos dias. Por exemplo, quando no texto no qual nós lemos, versículo 23 ao versículo de número 28, nós temos a oportunidade de ver alguns indicativos daquilo que uma verdadeira igreja, uma igreja saudável, uma igreja forte, uma igreja que está cumprindo de fato seu papel naquela cidade, naquela comunidade, naquele bairro, ela pratica no seu dia a dia. Ela não tem como se apartar da realidade do texto que nós temos a oportunidade de ver nessa noite. Alguns desses princípios nós tivemos oportunidade, logo quando tivemos, em 2021, acredito, né, ainda estava na questão da pandemia, tivemos a oportunidade de trazer uma igreja, uma mensagem, né, acho que a igreja é essencial, né, acho que esse foi o tema que foi trabalhado, uma igreja essencial. Nós pensamos sobre a questão daquilo que era essencial e aquilo que não era, né, lembra daquela questão, né, de padaria era essencial, isso aqui não era essencial, então tem que fechar, e houve uma discussão muito grande naquela época, se a igreja era um trabalho essencial ou não. E aí o entendimento era que não seria, e na época o presidente da República disse que era assim, que era um trabalho essencial, mas as igrejas acabaram sendo fechadas. Os amados sabem, nós vivemos toda essa realidade muito de perto ainda. E naquele ano, 2021, tivemos a oportunidade de pensar sobre a igreja essencial e pensamos em Atos capítulo 2, né, versículo 30, 31, 32, 34, naquele texto lá, né, que é o padrão, né, da essência da igreja. Nós pensamos aquela realidade, né? E ali mostra alguns indicativos, algumas características da verdadeira igreja, né? Recentemente, inclusive, o Tomás, em uma das igrejas que ele foi, parece que ele pregou esse texto, se não me falha a memória, estou enganado. Aqui, pronto. Pronto. Então o Tomás, ele pregou aqui recentemente, está bem fresquinho na sua memória aí, né? Esses princípios que fazem parte da igreja naquele momento e que nós precisamos como igreja refletir. Então, já aqui, ótimo que foi agora há pouco, porque aí é uma oportunidade de refletirmos ainda algumas características importantes de como igreja nós precisamos nos portar nesse mundo, né? Nesse mundo que é hostil ao Evangelho. Lembre-se, a igreja de Tessalônica, a sociedade de Tessalônica, era uma sociedade que estava se comportava de uma maneira hostil à mensagem do Evangelho. E nos nossos dias, a mensagem do Evangelho continuará sofrendo a pressão de uma sociedade completamente hostilizada, que vai hostilizar a igreja, que vai combater a igreja, que vai perseguir a igreja, né? Então a gente tem a oportunidade de falar isso no domingo pela manhã, Tomás teve a oportunidade de acrescentar domingo à noite. Então é um discurso falacioso, onde fala de tolerância, mas não praticam a tolerância, né? Nós não somos tolerados, nós não somos respeitados, nós somos humilhados, pilhados, achincalhados. É assim que essa sociedade tem tratado a nossa fé. Não é só no Brasil, é no mundo, como os amados já têm a oportunidade de vislumbrar, e nós tivemos a oportunidade de pensar isso tanto pela manhã como à noite através do seminarista Tomás. Diante desse mundo que não nos aceita, que nos persegue e que o fazem, não é surpresa para nenhum de nós, porque o texto nos diz, né, que o mundo iria nos odiar,
né? O mundo iria fazer tudo aquilo que está fazendo. Então nós não temos como pensar de maneira diferente. Mas mesmo em uma sociedade completamente hostil ao Evangelho, nós somos convidados, a Igreja Batista Central do Ibura e todos aqueles que estão nos ouvindo nos seus lares, nas suas casas e que fazem parte da Igreja do Senhor, somos convidados a agir da mesma maneira que a igreja em Tessalônica. E como? Com firmeza, com fé, apesar das perseguições, crescendo de maneira contínua na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Entre as características que são apresentadas, o desejo do apóstolo Paulo, ao instruir naquela primeira carta, rica carta do apóstolo Paulo à igreja de Tessalônica, observe que o texto vai nos dizer, em primeiro lugar, o Deus de paz vos santifica em tudo, e que a alma, o corpo, que o espírito, o corpo, a alma de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus Cristo. Observe a preocupação do apóstolo Paulo, diante de uma sociedade completamente hostil à mensagem do Evangelho, diante de uma sociedade que vinha de contra a igreja. O apóstolo Paulo incentiva aquela igreja, encoraja aquela igreja a continuar andando, né, na contramão dessa sociedade. O apóstolo Paulo convida os irmãos a continuar nadando contra a maré, para que a vontade de Deus seja feita nas suas vidas. E o apóstolo Paulo convida de que aqueles irmãos precisavam dia após dia estar prontos, e é quase que uma oração que o apóstolo Paulo faz, quando ele diz que o Deus de paz vos santifique em tudo, que o seu corpo, a sua alma, o seu espírito estejam guardados íntegros e irrepreensíveis. Irmãos, nós não podemos nos acomodar a um estilo de cristianismo que não nos confronta no dia a dia. Nós não podemos nos conformar com uma religiosidade que não nos permite enxergar que há muito em nós que precisa ser mudado, que há muito em nós que precisa ser transformado, de que há muito em nós que precisa ser lapidado pela graça de Deus. Nós não podemos nos comportar como o mundo se comporta e achar que tudo está bem, que no final está tudo garantido, né? Essa teologia, ela veio do inferno para gerar no coração das pessoas um comodismo espiritual que não lhes conduzirá a lugar nenhum senão ao inferno. Mas nós somos convidados a pensar pensamentos elevados, nós que temos a mente de Cristo. Se nascemos de novo, se ressuscitamos com Cristo, nós somos convidados a buscar dia após dia, procurar viver um estilo de vida que agrade ao nosso Deus. E o belo do texto sagrado que nos foi apresentado é que nesse processo de santificação nós temos o auxílio de Deus nesse processo. O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 7, verso 1, nos diz: tendo, pois, tais promessas, amados, purifiquemos de toda impureza, tanto na carne como no espírito, aperfeiçoando na santidade e no temor do Senhor. Hebreus capítulo 12, versículo de número 14 nos diz: segue a paz com todos e a santificação, a qual ninguém verá a Deus. Então, viver um estilo de santidade, viver uma vida consagrada a Deus, é um requisito para que na eternidade eu esteja com o Senhor. Então nós precisamos viver santidade separado para Deus, separado para buscarmos a presença de Deus. E nesse processo de santificação, nós temos a bondade, pela bondade e pela misericórdia de Deus, nós temos Deus nos auxiliando nesse processo. Deus tem nos ajudado através do seu Santo Espírito a tirar do nosso coração tudo aquilo que precisa ser tirado. Deus, através do seu Santo Espírito, tem trabalhado nos nossos corações para que em tudo possamos ser santificados, separados, tendo um comportamento completamente de acordo com a sua vontade e não de acordo com uma sociedade que caminha para a destruição, ou com o nosso próprio coração, que o texto sagrado já nos diz que é enganoso. A Escritura nos diz que nós somos obra-primas de Deus, coroa da sua criação.
mas há tanto em nós que precisa, né? Embora tenhamos sido criados à sua imagem e semelhança, diante da queda, da realidade da vida humana, há tantos implicativos que nos afastam do querer e da vontade de Deus. Somos convidados nessa noite a refletir como igreja, diante desse mundo hostil que nos persegue, nos humilha, que zombam da nossa fé, dos nossos valores, né? Que vai e com força tenta ridicularizar a fé das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens, das pessoas de bem que procuram viver valores elevados de acordo com o cristianismo, mas que são humilhadas, que de alguma maneira a pressão é tanta que somos tentados às vezes a sentir vergonha daquilo que acreditamos e não nos posicionamos tal como acreditamos, tal como cremos no nosso coração. Temos vergonha por causa das pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos nos acovardar, nós precisamos dia após dia termos a ousadia e a intrepidez de anunciar a mensagem do Evangelho, porque implica-nos mais obedecer a Deus do que aos homens, a vontade dos homens, a conveniência dos homens, e nós somos convidados a viver dessa maneira. Ainda que haja em nossa vida muito a ser ainda operado, tal como um construtor, né, tal como um pedreiro que começou uma obra, mas ainda não finalizou. Deus olha para a construção que ainda está inacabada e sabe exatamente quais são as áreas que precisam ser feitas. Tal como um pedreiro que consegue perceber que a obra ainda não foi concluída, Deus também olha nas nossas vidas, olha no nosso coração, olha no nosso íntimo, e Deus sabe que há muito em nós que ainda precisa ser acabado. Mas que bom é saber, como o texto sagrado nos diz, que aquele que começou a boa obra há de aperfeiçoá-la dia a dia, de maneira contínua, até seu dia perfeito. Que essa seja a minha e a sua realidade, porque o texto nos diz que essa é a vontade de Deus para as nossas vidas, a santificação. Mas essa santificação também nos traz a ideia de que nós precisamos ter uma vida em conformidade com a vontade dEle. Uma planta, ela só cresce forte e saudável. Para que ela cresça forte e saudável, ela vai precisar da água e da temperatura adequada. Da mesma maneira, nós, se desejamos nos desenvolver de maneira saudável, nós precisamos da palavra de Deus, da presença de Deus, para nos desenvolvermos de uma maneira sadia e equilibrada. O convívio com a igreja, buscando dia após dia o nosso aprimoramento, nos ajudarão nessa tarefa de construir uma fé sólida, uma fé que de fato possa produzir os frutos que o Senhor espera. Ainda quando pensamos nessa santidade que age na nossa vida e que nos conserva íntegros e irrepreensíveis, ela também trabalha nos fazendo entender perfeitamente de que nós precisamos do Senhor dia após dia. Nós dependemos do Senhor para que Ele possa de alguma maneira trabalhar no nosso coração e na nossa vida como Ele tem feito. É por essa razão que Paulo escreveu aos Filipenses no capítulo 1, verso de número 6, e em 1 Coríntios capítulo 1, verso no 8, vai nos dizer: estou plenamente persuadido de que aquele que começou a boa obra em vós há de completar até seu dia de Cristo Jesus, como há pouco mencionei. Ou como no texto de 1 Coríntios capítulo 1, verso 8, a qual o apóstolo vai nos dizer: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do Senhor Jesus Cristo. Que bênção, que alegria, que gozo, que satisfação. O Senhor nos convida a viver uma vida de santidade e nos dá as ferramentas para nós conseguirmos buscar dia após dia, viver à altura daquilo que o Senhor espera para as nossas vidas. Mas em segundo lugar, observe que no texto, ele vai nos dar a recomendação que nós poderíamos citar no versículo de número 25. O apóstolo Paulo vai dizer: irmãos de Tessalônica, orem por nós. Um pedido de oração do apóstolo Paulo para que a igreja orasse pela sua vida, intercedesse pela sua vida, clamasse a Deus pela sua vida. Ora, nós vemos o apóstolo Paulo, homem de Deus, grande desbravador do evangelho, um ícone do cristianismo no mundo naquela época e até os nossos dias, grande teólogo, profundo, homem de Deus. E ele vai olhar para aquela igreja e vai dizer: irmãos, orem por nós. Ore por nós, porque apesar de sermos líderes, estarmos na posição de liderança, nós precisamos e rogamos a oração da igreja por nós. Nós queremos que vocês intercedam pelas nossas vidas.
o apóstolo Paulo suplica a igreja de Tessalônica, pede à igreja de Tessalônica, de que eles não cessem de orar por suas vidas, orar pela vida dos apóstolos, orar por nós, por aqueles que de alguma maneira exerciam autoridade sobre eles. Irmãos, nós somos convidados, uma igreja séria, uma igreja saudável, é uma igreja que entende o princípio da santificação, que busca viver em santidade, que entende que nós precisamos viver separado do mundo, mas uma igreja saudável, uma igreja madura, uma grande igreja, é uma igreja que consegue entender o princípio de autoridade. Uma igreja saudável, uma igreja que consegue enxergar por seus líderes com respeito, com honra. Uma igreja que olha para os seus liderados com desdém, menosprezando, ironizando, ou fazendo com que a figura de autoridade seja o prato principal a ser degustado dos nossos lares, depois dos nossos cultos, dentro do nosso carro, enquanto nós estamos indo, enquanto a imagem dos nossos líderes são completamente desconstruídas para as pessoas que estão ao nosso redor. Isso não é sábio, isso não é prudente, isso é carnal, isso é diabólico. Nós como igreja precisamos interceder por todos aqueles que exercem algum tipo de autoridade sobre nós. Nós precisamos alcançá-los através das nossas orações. E aqui não apenas para a figura pastoral, mas a todos que exercem algum tipo de autoridade sobre nós. Eles precisam ser alvo da nossa intercessão, da nossa oração, e não do nosso julgamento, não dos nossos questionamentos, e não de tanta coisa que às vezes surge e que traz desestabilidade, né? E isso às vezes no próprio grupo onde está sendo liderado cria situações, menospreza, zomba. Como nós precisamos, como líderes, tratar com maturidade os outros que são líderes. Como nós precisamos, como líderes, ter a capacidade de proteger os outros que são líderes, de blindá-los. Mas quantas vezes, movido pelo coração carnal, nós somos os primeiros a expô-lo. Parece que não existe ética, a ética profissional que algumas profissões na sociedade aí fora têm. Parece que a ética não existe muito quando se refere ao povo de Deus. Parece que aquela prática do fogo amigo, lembra do fogo amigo? Que a gente via muito nas guerras, né? Onde o exército amigo acaba atacando o exército que está aliado. São dois países que estão lutando junto contra o terceiro, mas acaba atacando um outro, fogo amigo. O fogo amigo, como é frequente na igreja do Senhor, o fogo amigo, onde os dois que estão lutando na mesma guerra, batalhando, indo para a mesma direção, mas está bombardeando o outro pelas costas. Fogo amigo, fogo amigo. Nós precisamos ter maturidade para que, como líder, na posição que nós estejamos, venhamos influenciar os nossos liderados para que respeitem os outros líderes. Se da música, incentivar para respeitar os líderes do Ministério Diaconal, o Ministério Diaconal respeitar as outras lideranças de música, do louvor, departamento infantil, educação religiosa, ação social, Ministério Pastoral. Nós precisamos, como os líderes, nos respeitar, blindar-nos com honra, porque não é maturidade expor a figura dos líderes. Não crescemos de maneira saudável. Agimos como infantis na fé, mas ainda precisamos estar orando, intercedendo, porque não basta apenas blindá-los, agindo com sabedoria e prudência, porque o ministério do outro é o ministério de outro, não nos cabe, somos chamados para fazer a nossa parte aonde Deus nos chamou e ponto, mas somos chamados a interceder um pela vida do outro. Eu tenho que orar, tanto que eu oro pelo ministério pastoral, eu tenho que orar pela vida da irmã Adelina, no coral e nas demandas dela. Eu tenho que orar pelo ministério pastoral, mas eu tenho que orar pelo ministério diaconal, nas obrigações, nas tarefas deles. Tenho que orar para o Marco, tenho que orar para cada um, porque se eles não forem alvo das minhas orações e do meu julgamento, eu sou um fariseu hipócrita. Não é cristianismo, é farisaísmo. Eu tenho que apresentá-los as suas imperfeições, as suas limitações, as suas dificuldades, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, abençoa a irmã Lucilene, abençoa o irmão Edson, abençoa o irmão fulano, abençoa o irmão ciclano, ajuda ele nas suas limitações. Por que nas suas limitações? Porque eu também não sou perfeito. Eu também tenho as minhas limitações.
Eu também preciso que eles orem pela minha vida para que eu consiga viver e desenvolver o ministério com excelência, de maneira cabal, ao ponto de não envergonhar o nome do Senhor. Como nós precisamos orar? Orem, irmãos, orem. Orem apresentando os líderes, os secretários, os vice-moderadores. Ore apresentando a estatutária. Ore pela sua liderança. Ore pela sua liderança. Diga, Senhor, tem misericórdia desse pessoal, tem misericórdia desses homens e mulheres que estão dedicando parte do seu tempo na pregação para ver o Evangelho. Senhor, ore pelo seminarista Tomás, ore pela Vivi. Daqui a alguns meses aí, talvez alguns dias, quem sabe, ele está sendo consagrado para o ministério pastoral. Senhor, toca o coração desse jovem, levanta ele para que ele faça a diferença. No meio de um bocado de pastor frouxo, covarde, medíocre, carnal, faz com que ele seja um homem de Deus, levantado como uma tocha nas tuas mãos, para fazer diferença. Que ele possa continuar fazendo diferença no ministério pastoral. Que ele possa ser contado entre aqueles que são fiéis, zelosos, piedosos, fervorosos, assíduos na palavra, no temor, que ame as ovelhas, que tenha cheiro de ovelha. Ore pelo seminarista. Ore pela esposa dele, Senhor, dá graça, dá paciência. Não existe na Bíblia o dom de ser esposa do pastor, mas, Senhor, estenda a tua mão sobre Viviane, trabalha no seu coração, trabalha na sua mente, porque não é fácil, não vai ser fácil, nunca foi fácil. E as nossas orações precisamos estar orando por cada um, irmãos. Não deixe de orar. Paulo disse: ore por nós, ore por nós. Não é justo, não é sábio ser alvo do julgamento e não ser alvo das orações. Isso é hipocrisia. Apesar dessa palavra dura, não está acontecendo nenhum tipo de problema não, viu, irmãos? Está tudo na paz do santo gozo, não tem problema nenhum não. Não é mensagem de carapuça para ninguém não. É a palavra de Deus sendo exposta, só isso, graças a Deus, graças a Deus. Espero que nunca chegue a isso. Até porque se tivesse problema, eu não estaria desabafando aqui no púlpito. Porque púlpito não é para isso, púlpito é para apresentar a palavra. Agora, se está na palavra, tem que ser dito. Ore pelos seus líderes, ore, porque orar pelos nossos líderes é importante, é saudável, é demonstração de amor. Ore, porque alguns desses líderes darão conta a Deus pela sua vida, como a figura pastoral, os professores da IBD. Ore, porque todo aquele que ensina é responsável por aquilo que ensina. Pode guiar, pode se desviar. Precisamos orar, dizendo: Senhor, ilumina esses homens para que eles não se percam, para que eles não tirem o foco. Ore para que Deus continue com o cajado sobre as suas vidas, a capa de Elias sobre a sua vida, dando unção, graça e discernimento. Ele prossegue, sim, o texto prossegue dizendo: ore pelos outros, mas ele diz: olha, saúdem todos com um beijo santo, com um ósculo santo. Algo que havia naquela época, que algumas comunidades ainda fazem, mas nós poderíamos simplificar essa recomendação do apóstolo, dizendo: olha, sejam amigáveis com os outros, não sejam hostis, não sejam ranzinzas, sejam sábios nos seus relacionamentos, cumprimentem-se, demonstrando alegria, faça com que as pessoas que visitam a igreja sintam o ambiente amigável que é a igreja, não um ambiente hostil. Porque ninguém volta para um lugar que sente que aquele lugar é hostil. Seja agradável, seja as suas palavras temperadas como sal, sabendo como deve responder a cada um. O apóstolo Paulo vai recomendar: olha, hajam com um amor fraterno, apliquem nas suas vidas a mutualidade. Já foi um tema no passado, de um dos momentos que tivemos com o Ministério Diaconal há anos atrás, a mutualidade, a reciprocidade. Essas virtudes, essas atitudes precisam fazer parte da nossa vida para construirmos relacionamentos saudáveis, para termos uma rede de apoio, para apoiar as pessoas que necessitam das nossas orações. E como nós precisamos, irmãos, estar pronto a, de maneira gentil, saudar as pessoas que estão ao nosso redor, sendo prontos a recepcionarem aqueles que estão, às vezes, na igreja há muito tempo, aqueles que estão chegando. Mas o Senhor nos convida: sejam simpáticos, sejam generosos no convívio com os seus irmãos, demonstrem amor, carinho. Essa demonstração do ósculo santo, poderíamos trazer para a nossa realidade hoje, de acordo com a nossa cultura, todos esses aspectos importantes. Às vezes, nem sempre a gente vai dar naquele bom dia. Às vezes a gente vai estar
Às vezes que a cabeça está longe, às vezes a gente está passando um dia com um problema, uma dificuldade, que não tem nada a ver, né? E a gente às vezes precisa entender que às vezes o outro não está no bom dia. Faz parte de pessoas maduras entender que nem sempre a pessoa vai estar radiante, soltando fogos de artifício. Faz parte das pessoas maduras perceberem que às vezes a pessoa vai estar mais pensativo, triste, ponderando. Pessoas maduras avaliam o outro, não pelo momento sequer, mas avaliam pelo todo. Assim agem as pessoas maduras. As pessoas maduras têm a capacidade de construir relacionamentos saudáveis e de impactar a vida das pessoas, da sua comunidade de fé, exercendo o amor fraternal de uma maneira equilibrada. Poderíamos avançar, embora o tempo já está ali, já esgotou, mas o tempo ainda sugere o apóstolo Paulo dizendo: olha, conjuro-te pelo Senhor que esta carta seja lida por todos. Uma igreja saudável, uma igreja equilibrada, é uma igreja que entende a necessidade do estudo da palavra. Uma escola bíblica dominical saudável, uma igreja que é uma escola que entende a necessidade dos seus alunos estudarem a Bíblia, conhecer doutrina, saber defender a razão da sua fé. Uma escola bíblica saudável, um púlpito saudável, estudos saudáveis, a Bíblia sendo colocada à tona, extraindo das Escrituras, vendo nela a fonte de conhecimento necessário para existirmos como uma igreja. Uma igreja saudável é uma igreja que entende a necessidade do estudo profundo e diligente das Escrituras, de maneira congregacional e pessoal. Uma igreja saudável é uma igreja que entende de que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática, que ela é guia, não é apenas uma declaração doutrinária, é uma realidade da nossa vida. Na nossa postura como líderes, como pastor, como pai, como chefe, como mãe de família, somos convidados a refletir essa realidade, de dizer: eu preciso dia após dia ter um relacionamento com a Bíblia, porque como eu terei um bom relacionamento com Deus, se eu não tenho um bom relacionamento com a Bíblia? Como eu terei um bom relacionamento com Deus, se eu não tenho um bom relacionamento com Deus nas minhas orações? Estarei me reunindo quase sem sentido, como o apóstolo Paulo diz, ele se reúne, não sabe nem para quê. Nós não estamos aqui para perder tempo, nós estamos nos preparando para encontrar Jesus. Nós não podemos perder tempo com coisas superficiais. Nós estamos aqui vivendo a realidade de ver a cada domingo a igreja vindo visitante, mais visitante, gente se convertendo, gente preparando para se batizar, outros se preparando para se casar. A igreja não está parando e nós não podemos estar olhando para os lados, procurando os ventos. Nós podemos estar envolvidos nesse crescimento, nesse mover do céu, dizendo: Senhor, nós estamos prontos para viver a realidade do nosso tempo, querendo avançar dia mais no nosso compromisso contigo. Por último lugar, meus queridos, o texto vai dizer: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Em outras palavras, uma igreja sadia, uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma grande igreja, é uma igreja que está vivendo pela graça de Deus. A Igreja Batista Central do Ibura, ao longo dos seus 55 anos, tem vivido pela graça de Deus. Olha o tamanho do nosso templo, olha tudo aquilo que nós temos conseguido avançar, olha as contribuições que a igreja tem feito para missões nacionais, mundiais, estaduais. Irmãos, olha quanto já foi feito e olha quanto nós ainda vamos fazer. É pela graça de Deus. Pela graça de Deus os irmãos estão aqui nessa noite. Pela graça de Deus nós temos as reuniões das uniões, que são bênção na vida da igreja. Só fica isolado, só fica disperso quem não quer se envolver, quem está querendo se isolar. Mas oportunidade para ser integrado e consolidado tem, e tem muita, porque as uniões, a MCM está aqui de portas abertas, a Sociedade dos Homens está aqui de portas abertas, os adolescentes estão lá, os jovens estão lá. A oportunidade de ser integrado e consolidado tem. Escola Bíblica Dominical, meu Deus do céu, não tem uma escola bíblica melhor no Ibura do que a Igreja Batista Central do Ibura. Vibrante, salas lotadas, cheias, professores habilidosos, procurando orar no caroço de milho para que Deus traga a iluminação, para ensinar os seus alunos. É coisa do céu que nós vemos aqui, irmãos. É pela graça de Deus, é pela graça de Deus que fizemos essa reforma não tinha nada. Começou a campanha e foi gerando feijoada para cá, braulio para lá,
pano de prato para o outro. Deus nos surpreendeu, foi pela graça de Deus. Nós vamos colocar em nome de Jesus, daqui para o final do ano, quem sabe, as placas solares para se livrar da energia, pela graça de Deus. O ano que vem vai ser o ano da climatização da Igreja Batista Central do Ibura. E por quê? Pela graça de Deus. É pela graça. Pela graça. A graça de Deus é o fundamento da nossa salvação. A graça de Deus é o fundamento da provisão em todo e em qualquer tempo. E a graça de Deus é um incentivo para cada um de nós a continuarmos crescendo na nossa vida cristã. Que Deus nos ajude, dia após dia, a colocarmos sua palavra em prática na nossa vida. Que o Senhor continue tendo misericórdia de cada um de nós e continue nos ajudando como igreja a crescermos de maneira saudável para o centro da sua vontade. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te louvamos porque nessa noite, de maneira poderosa, o Senhor falou ao meu coração. E eu não tenho dúvida que não foi apenas ao meu, mas o coração da tua igreja aqui reunido, daqueles que estão nas suas casas. Nós te louvamos pela certeza de que a Igreja Batista Central do Ibura tem vivido momentos e experiências maravilhosas, mas é só o começo daquilo que o Senhor tem planejado para o nosso tempo. Coisas maiores e melhores estão por vir, porque a tua mão tem estado sobre a nossa vida, suprindo as nossas necessidades. Não temos dúvida de que o Senhor tem feito uma grande obra entre nós. Continue nos ajudando, continue nos capacitando como pastor, como líderes, como professores de escola dominical, como cada membro e congregado. Ajuda-nos, ó Deus, a termos sabedoria no falar, prudência, habilidade, para que venhamos construir uma igreja sadia, para que venhamos continuar avançando, ó Deus, para o centro da tua vontade, e que a realidade daquilo que foi dito por Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que toda ferramenta preparada contra a igreja cairá por terra, mas que a igreja continuará marchando de uma maneira triunfal para o centro da tua vontade. Dai-nos uma noite de paz, um sono tranquilo. Assim te oramos no bendito nome do teu Filho Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Divino Espírito Santo sejam derramadas e multiplicadas sobre todo o povo de Deus, desde agora como para todo sempre. E aqueles que ouviram Deus falar, diga amém. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Uma noite de paz, uma noite de